Olá, boa tarde e boa tarde. Graças e louvores sejam dados neste e a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Mais uma vez, graças e louvores sejam dados neste e a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Mais uma vez, graças e louvores sejam dados neste e a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. e a sua misericórdia não nos faltará. Graças a Deus estamos juntos mais uma vez, nesse momento de graça, de bênção. E eu quero que seja para você, nesse momento, uma boa tarde, um bom início de noite, não é? E um tempo de bênção e de prosperidade espiritual, material, profissional, familiar, social, sentimental e na sua estrutura de cura da alma e do corpo. Que Deus o abençoe grandemente. Olá, uma boa tarde para todos nós. Que a luz sagrada do Espírito Santo nos encha e estejamos todos juntos em efusão e profusão dentro do Espírito Santo e com o Espírito Santo conectados à sua santa palavra, para que sejamos abençoados pelo Senhor, que sejamos tocados pelo Senhor neste momento e nesta hora e nesta tarde de hoje. Graças a Deus por isso, né, Isa? Graças a Deus. Tá feliz hoje? Muito. Mais uma vez pronta, Mais uma né? Para entregar as moções do Espírito Santo. É isso? Sim, com certeza. Graças a Deus. É o nosso momento de graça, né, de bênção, para estar com você, contando com você, para que possamos unir os nossos corações no Cristo Jesus. Senhor nosso, o Emmanuel, o Deus conosco. Que lindo, que lindo, que lindo. Graças a Deus por você estar conosco, né? E vamos, assim, no tema dessa live, desse dia, dessa tarde, desta hora abençoada e marcada pelos céus dos céus, não é? Anime-se. E aí, tá animado? Tá animada? Não é? Algo está chamando a sua atenção? Há um fogo do Espírito em você que possa acender e soprar essa brasinha aí. Dentro de você, sopra essa base para que o fogo do amor do Pai no Filho venha florescer no Espírito dele, e esse Espírito Santo que está em nós. Por isso que não me cesso de meditar quando o anjo disse às igrejas, não é? E gosto muito de colocar onde ele veio a igreja de Sardes, não é? Quando ele diz à igreja, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Veja, temos ouvido, não temos? Não é? Mas não basta ter só ouvido. Se ficar só na audição, não adianta. É preciso que essa graça santificante, o pão da palavra, entre, alimente-nos fortalecendo e crie raiz, alojando no nosso coração. Ok? Isso é muito importante, não é? Então vamos abrir neste momento para o Senhor. E quero mesmo que você esteja muito animado, muito animada, e que os seus ânimos, não é, se refaça dentro dessa tarde, nesta hora, nesta palavra, que o Senhor vem trazer para nós, né? Que Deus assim quis e Deus assim, não é, sonhou para que neste momento estivéssemos juntos no coração do Pai, que eu e você nos encontremos nesse momento. Portanto, anime-se. Anime-se, não é isso, Isa? Sim. Animar o coração, animar a alma. Porque veja, você já sentiu em algum momento na sua vida desanimado? Sim, não é? Às vezes, situações de trabalho, não é? Aí você olha para o teu trabalho, você olha para a tua empresa, você olha para os teus funcionários, você olha para a tua função, né? Ali a sua vida profissional. De repente, você olha assim, sabe, desanimado. De repente você está animado porque não consegue um trabalho. Ou de repente está animado com o trabalho que você executa. Ou você de repente está desanimado pela função que você exerce. Como é que está o seu coração em relação aos seus trabalhos, à sua profissão,
não é? Aquilo que você foi chamado a ser, potencializar com amor, né? Com força. E os seus projetos de vida, seja espiritual, Você de repente você vê que está assim, como um calhambeque vai ou não vai. Seus projetos de vida material, de repente você vê que não está acontecendo como você está esperando que venha uma graça. Projetos profissionais, projetos de estudos, projetos na vida sentimental, não é? Projetos na vida social. Você tem sonhos, você sonha. Como que está? Está animado com tudo isso? Está animada? Você tem tido ânimo para estas situações? É uma pergunta propícia. E quanto aos seus relacionamentos social, amigos, não é? Você tem sido aquele ou aquela que sente ânimo ao encontrar ou se deparar, não é? Ou conviver com aqueles tido amigos, amigas? Você é animado? Você é animada com os seus amigos? Não é? Você, de repente, por causa de decepções que você tem tido, que de repente pegou ou tem pegado você de surpresa, você tem tomado um susto dentro da situação? Como que está no relacionamento com um amigo? De repente, companheiro de trabalho, companheiro de empresa, companheiro de viagem, companheiro de convivência, companheiro da vida sentimental. Como que está o seu ânimo dentro deste campo, não é? Do companheirismo, não é? Dentro dos seus estudos, sonhos na vida profissional. Qual o seu ânimo dentro da sua faculdade, aí no colégio, onde você ainda está cursando, já mentalizando um curso superior, uma formação para... Qual é o seu ânimo na verdade? Você sabe, e é muito importante entender, que o desânimo, ele não tem escolhido e ele não escolhe classe social. Hoje vivemos num tempo em que encontramos muitas pessoas desanimadas com muitas situações. Porque o desânimo, ele não tem escolhido uma classe social ou uma posição social, ou graduação, não é? De posição de cidadão e de cidadã. O desânimo, muitas vezes, ele tem batido na porta de muitas classes, de muitas pessoas, né? Desânimo que tem pegado anciões, pessoas de longos trajetos de caminhada, de vida profissional, de situações, não é? De vida estabilizada materialmente e de repente se vê desanimado, desanimada. Desânimo que tem pegado muitas crianças que os pais muitas vezes têm que estar chamando a atenção. O que é isso, né? O que está acontecendo? Jovens que estão perdendo o gosto e não estão mentalizando, visualizando a vida lá na frente e dizendo, nossa, eu quero isso, eu quero aquilo. De repente está pegando jovens e jovens, meninos e meninas desanimadas com situações, desânimos que têm batido na porta de muitas pessoas adultas. Quantas pessoas chega no momento, não é? Que de repente, no decorrer da vida, ele vem assim, como numa BR, né? Numa BR, um fusquinha com uma Scania, dá de frente. Assusta? Não, é verdade. Porque de repente, a causa de acontecimentos é um choque de um fusquinha com uma Scania numa BR. Desânimo se depara a pessoa ter ido ao chão, por causa de situações de desânimos. Muitos podem até, né, não ter conseguido aquilo que de repente queria. Muitos vão dizer assim, mas desculpe, Edson, ou Edinho, como você queira me chamar, né? Desânimo, né? Um cristão não pode ter desânimo. Um cristão não tem desânimo, capaz. Jamais um cristão não desanima. Será? Será mesmo que um cristão não desanima com a situação? É cristão? Sim. Precisa entender, é cristão. Só que você, de repente, não entendeu. Um cristão não pode ter desânimo, mas por quê? Porque ele não é humano, ele é uma máquina? Ele é um robô? Não. Ele é cristão, sim, ele é cristã, sim, mas é humano, é humana. Você compreende? E é dentro disso, dentro desse ser cristão, ele ser humano, por isso que Jesus vem dizer, lá em Mateus 26, versículo 41, ele diz, são 3 coisas que Jesus fala num versículo, vigiai, quer dizer, vigie, cuidado, fique esperto,
como um soldado, olha para a direita, olha para a direita, olha para a esquerda, olha para trás, olha para frente, fique atento, vigie como um soldado. Vigiai, vigie os seus pensamentos, a sua fala, a sua audição, o seu sentimento, vigie. Sabe por que Jesus disse? Porque o Espírito que está em você está pronto. O Senhor fala para mim, para você, para nós. O Espírito que está em você está pronto, mas não esqueça, sua carne é fraca. Você entendeu? Então o cristão está sujeito sim ao desânimo no processo do caminho, porque ele é humano, senão Jesus não tinha dito isto. Vigiai e orai. Vigie. Ore, vigie orando. E o que é orar? Vigie sintonizado com o Pai. Esteja em sintonia com o céu. Ligue o chip que foi colocado, o Espírito Santo, e fique em sintonia. Vigie, porque o Espírito que está em você, esse chip que nos foi dado, para ficar em conexão com o Criador, o grande amor da nossa vida, Deus, esse chip vai nos fazer entrar em sintonia. Vigiai e orai, né? Ligue para o Pai, converse com o Pai constantemente, no pensamento, não é? Nas ações, né? Na fala. Então veja, vigie e ore, porque o Espírito que está em você, em mim, em nós, está pronto, mas a nossa carne é fraca. Você entendeu? Então veja, um cristão não pode cair no desânimo? Sim, claro que pode. Estamos sim sujeitos a desânimos com pessoas. Às vezes pessoas de onde você menos espera. Sim, de repente você se decepciona e as decepções... Veja, eu quero deixar uma coisa bem clara para você. Sabe essa pessoa que está do teu lado, do teu convívio? Né? Teu esposo, tua esposa, teu marido, não é? Teu filho, tua filha, teu namorado, tua namorada, teu noivo, tua noiva, teu amigo, tua amiga, teu colega, a tua colega, teu professor, tua professora, teu aluno, tua aluna, teu tio, tua tia, enfim, etc, etc. Sabe, essa pessoa que está aí no teu convívio vai te decepcionar. Em algum momento, sabe por quê? Justamente porque é um ser humano. Ela é um ser humano, ele é um ser humano. E é por isso que você nós temos que estar preparados para entender e, na hora certa, respeitar essa fraqueza e entender e ter a condescendência, a paciência, numa misturebinha assim junta e respeitar esse direito do outro ou da outra. Vai decepcionar, porque é humano. Nós muitas vezes nos deparamos e ficamos desanimados por causa de uma atitude de alguém do nosso convívio. Só que nós não olhamos o lado humano, o lado da fraqueza, o lado muitas vezes de não compreender aquilo que compreendemos. Nós muitas vezes estamos decepcionados com uma situação de trabalho. Aquela decepção tremenda não é o que você queria, você não executa o que você faz, não está rendendo para você aquilo que você espera. Não é aquilo dos teus sonhos, não está compensando, você não está tendo um retorno conforme você imaginava na tua empresa, com seus funcionários, com o seu patrão, não é? Dentro de tudo isso, dentro dos seus compromissos, você está decepcionado, decepcionada com a função que você executa onde você trabalha. E de repente isso começa a pegar e machucar você. Dentro do teu coração, isso começa a machucar você. Nós estamos sujeitos a isso. Em casa, desânimo que nos pega em casa, às vezes com o pai, com a mãe. Desânimo. Com o filho, com a filha, não sei mais o que eu faço. Tem quantas mães, quantos pais, eu não sei mais o que eu estou desanimado. Eu estou desanimada porque meu filho, não sei, não tem saída, é um desânimo. Sabe esses desânimos que muitas vezes têm pegado? Desânimo que muitas vezes você vê que o filho está lutando, não está conseguindo, aí você desanima com as coisas por causa do filho, ou por causa da filha, ou por causa de uma situação do filho, da filha que você não entende, não aceita. Desânimo com a vida. Você olha para a vida e fala assim, começa a perder o gosto pela vida. Perder o gosto. Quantas pessoas perdem o gosto da palavra linda, vida? Deus diz, te dei vida. E de repente nós, seres humanos, a gente passa a sentir assim, um desprazer pela vida. Quantas pessoas que estão cansadas, se sentindo cansados e cansadas, desanimadas com a vida, por causa dos acontecimentos, por causa das notícias, por causa das decepções, por causa enfim, desanimados com a vida. E assim, dizendo, eu acho que eu já vivi demais.
Ai, era bom que eu não existisse. Outros até caem num grande pecado e dizer, não sei por que eu nasci. Você compreende? Isto tem aflorado e tomado conta da vida. Tem aquelas pessoas também, veja, que não sabem nem explicar por que está desanimado ou desanimado. Mas aí, quando alguém pergunta, um amigo, ou uma direção espiritual, enfim, aí pergunta, mas qual é o motivo do seu desânimo? Não sei. Eu não sei, eu ando assim, eu não sei explicar. É uma coisa que vem, aí começa, daqui a pouco a cabeça vai caindo, vai caindo. Tem pessoas assim, que não sabem explicar por que está desanimado, mas está desanimado. Não sabe explicar por que está desanimada, mas está desanimada. O desânimo, ele é terrível, a pessoa começa a não perder as forças. Veja, há uma grande diferença entre o desânimo e a depressão. Tá? Claro que elas estão muito próximas, mas não é depressão uma coisa. O desanimado, ele tem contato, ele está no meio, ele sai, ele vai fazer as coisas, mas sem ânimo. Ele vai fazer, ele até tenta fazer, mas ele até caminha, mas sem ânimos. Entende? Ele tem interação social, mas sem ânimo. Você compreende? Então assim, essa é a pergunta que o Senhor faz para nós. Como que está hoje para você? Edson, para você. Isa, para você. Não sei o seu nome. É João, é Pedro, é Paulo, é Marisa? Eu não sei. Maria, José? Não sei. Eu sei que Deus está dizendo para você como diz para mim. Está desanimado? Você está desanimado? Por isso, neste momento, Deus nos chama, eu e você, para darmos um mergulho na água viva. Sabe? Para nós nos aproximarmos do poço de Jacó. Sim, sabe a água que Jesus deu para a samaritana e falou para ela assim, a água que eu vou te dar, você não vai ter mais sede? Ela se aproximou do poço de Jacó. Por isso, nessa tarde, com esse tema, anime-se. Deus está chamando você, chamando a mim, chama a nós, para darmos um mergulho nessa piscina para refrescar a nossa alma e nos reanimar o nosso vigor espiritual, material, profissional, sentimental, familiar, social. E você aí, daqui a pouco você está cheio, cheia. Aí o Senhor nos traz a palavra de hoje, para que a gente possa tomar aí uma injeção de benzentacil, aquela que reage na hora, não é? Para dar aquele ânimo que está no primeiro livro de Reis, no capítulo 19. Ai, que maravilha de palavra para esta tarde, para você, para mim, para nós. É uma palavra que não pode ser somente lida, lê por ler. Ela precisa ser bebida com o mesmo espírito que ela foi escrita. Ela tem que ser aquela que se torna alimento, como Jesus diz. Ela tem que ser o pão que alimenta e que nos fortifica o nosso ser. Por isso eu chamo a sua atenção no capítulo 19 do primeiro livro de Reis, para que você mergulhe comigo dentro desta passagem, desta palavra, neste momento, nesta hora. Ok? Vamos lá. Diz Elias no monte Horebe. Quando Acabe contou a Jezebel tudo o que fizera Elias, e como ele passara o fio da espada a todos os profetas de Baal, a rainha mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me tratem com o último rigor se amanhã, a esta mesma hora, eu não fizer da tua vida o que fizeras da deles. Elias teve medo e partiu a fim de salvar a sua vida. Chegando a Barzabeia, em Judá, deixou ali o seu servo e caminhou pelo deserto durante um dia. Sentou debaixo de um pé de junípero e desejou a morte. Basta, Senhor, disse ele, tira minha vida, porque não sou melhor do que meus pais. Deitou-se por terra, adormeceu debaixo do junípero. Mas eis que um anjo tocou e disse, levanta-te e come.
Elias olhou e viu junto à sua cabeça um pão cozido, debaixo da cinza, e um vaso de água com mel. Bebeu, tomou e dormiu. E voltou a dormir, tornou a dormir. O anjo do Senhor tocou uma segunda vez, dizendo-lhe: levanta-te, come, porque tens um longo caminho a percorrer. Elias levantou-se, comeu e bebeu, e com o vigor daquela comida andou 40 dias e 40 noites, até Horebe, a montanha de Deus. Você está entendendo essa passagem? É preciso que você mergulhe dentro dessa passagem e veja quem era o profeta Elias. Para aqueles que muitas vezes dizem, mas um cristão, é possível ficar desanimado, desanimada? Com a situação, com as provas, com o peso, com situações, com pessoas, com a vida. Veja, Elias foi aquele que foi revestido de coragem, de poder. Elias tinha a força do Espírito de Deus nele. A força de Deus estava em Elias. Ele tinha força, ele tinha fé. Elias era revestido de uma coragem inabalável. Veja, tanto é que é uma dos livros maravilhosos, a história de Elias e a fé de Elias, a coragem de Elias, não é? A coragem de Elias. Elias derrotou mais de 400 profetas do demônio, que eram os profetas de Baal, e decepou todos no fio da espada. Elias venceu. Elias foi aquele que ria dos profetas do demônio. Quando ele dizia para eles, na hora da prova ali, que Elias queria mostrar para eles quem era o Deus único. E Elias fez todo aquele ritual do altar e disse, agora clame o seu Deus, clame o seu Deus. E eles ficaram ali o dia todo. Eles não aguentavam mais ficar em pé. E o dia passando, chegando da tarde, Elias ria. Diz que Elias zombava. Veja, Elias acreditava, era tanta fé inabalável e tanta coragem, que Elias zombava de mais de 400 profetas de Baal. E Elias dizia, vocês gritam mais alto, o seu Deus não está ouvindo. Elias ria, Elias zombava. Veja quem era Elias. Veja quem era Elias com esse poder todo forte dentro de Elias, a coragem de Elias. Com uma fé inabalável. Por quê? Dentro de tudo isso, ao mesmo tempo que Elias via ele de um homem cheio de fé inabalável, Elias conhecia as suas limitações. Porque ele sabia que todo aquele poder que estava nele, e toda aquela fé que estava nele, e toda aquela coragem que ele tinha, não era dele, era Deus que o dava. Era Deus que revestia, era o Deus que transformava e fazia ele se sentir forte, corajoso, desafiador. Você compreende? Porque dentro disso, Elias só sabia que Deus atendia. Elias clama, Deus atende. Ele sabia que todo aquele poder da manifestação não era dele, mas vinha do alto. Elias conhecia as suas limitações diante do Deus que ele clamava e que ele vivia e que ele se propôs a caminhar na presença dele. Essa é a pergunta que o Senhor faz para você, para mim e para nós. Porque muitas pessoas estão indo na caminhada, está indo, fazendo, trabalhando, indo na meta, como cristão, como missão, como direção espiritual, ou então como vivência cristã, se sentindo forte, achando que a força é dele, achando que a força é dela, esquecendo que todo o propósito, que tudo aquilo que o sentimento de desejo vem do Espírito que foi dado, que está em você, que está em mim, que está em nós. Não é à toa que preciso relembrar o que Jesus diz em Mateus 26, 41. Vigie, 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 vigie os teus olhos, como você olha, como você ouve, como que você fala, como que você sente, os seus pensamentos, vigie. Depois ore, sintonize, ligue, fale com o Pai constantemente, nas ações, na fala, porque o Espírito que foi dado em você é para essa conexão.
Mas não esqueça, sua carne é fraca. Veja que interessante. Deus estava já mostrando, Jesus mostrando para nós ali o que seria e como devemos nos proceder na caminhada. Porque ele sabia que nós chegamos ao ponto de ter o desânimo. Desânimos que muitas vezes nos traz, e no decorrer do processo do caminho, traz medo. Mesmo sendo aqueles que se propõem a estar com ele, a vivenciá-lo. Veja, no momento em que Elias achou que estava tudo bem, pois ele derrotou os profetas, Deus manifestou o seu poder. Deus mostrou para aquele povo quem era ele para a vida de Elias. Elias feliz. Então Elias contou, foi coroado pela fé. Elias foi coroado pela fé, pela manifestação do poder de Deus em favor dele, em defesa dele e em defesa do povo que se consagrou para o Senhor. Para aqueles que se consagram para o Senhor. Mas de repente, quando Elias se sente feliz, todo tranquilo, chega uma notícia. Sabe aquelas, quando você está bem, está na sua vida, você está bem, os seus projetos, a sua situação está bem, as coisas estão acontecendo, e de repente chega aquela notícia, e principalmente de pessoas que não sabem dar notícia. Tem pessoas que não servem nem para visitar um enfermo, uma enferma. Tem pessoas que não servem para dar uma notícia. Chega alguém e diz, olha aqui, se cuida, Jezebel vai te matar. Veja a notícia como chega para Elias. Jezebel vai te matar. Diz que até amanhã essa hora você está decepado. Então veja, a notícia que chega. Eu me lembro quando eu saí, logo da UTI, do meu acidente. Um acidente que foi cometido. E em casa, e ali na recuperação, então como o meu rosto estava todo preto, no sentido escuro, por causa do sangue pisado que estava no rosto, mas eu estava curado. As pessoas chegavam e olhavam para mim assim. Não chegava com uma alegria. Mas até aí eu estava suportando, meio estranho, me sentindo mal. Mas de repente eu estava na sala da minha casa e na varanda eu vi um amigo meu que chegou, o nome dele é Marcos Bruchado. Não é? E ele chegou e disse assim para um pessoal que estava na varanda, meu Deus, ele fala grosso, meu Deus, ele está horrível. Ai, não consigo nem olhar para ele. Naquela hora, eu comecei a tremer. Sabe o que aconteceu comigo? Me levaram para o hospital. Me levaram carregado pelas pernas, pelos braços. A fala dele chegou aos meus ouvidos e me chacoalhou, me balançou e me levou. Chegou lá, um médico falou para mim, falou, você não tem nada, é só o nervoso, você está bem, olha para mim. E daqui a pouco falei, me solta, o pessoal, fiquei em pé, falei, ai doutor, volta para casa, você está bem. Eu voltei para casa. Você entendeu? A notícia como chegou em Elias? Ó, você está feliz? Os profetas morreram, né? Só que você está morto até amanhã essa hora. Imagina, tem pessoas que infelizmente faz questão de trazer notícia como carniça. São essas notícias que muitas vezes você vê do Brasil, do aumento disso, daquilo, da situação, de um sistema. Não é? De repente notícias, de repente de uma situação que pega você de surpresa. Elias, quando recebe a notícia, Jezebel vai acabar com você, como diz o versículo 3. Elias teve medo. Elias sentiu medo. E partiu a fim de salvar sua vida. Elias, ó. Elias, aquele que estava no Senhor e que o Senhor tinha manifestado para ele o poder. Elias, ó. Elias estava esquecendo de um ponto fundamental que você vai ver na sequência da nossa reflexão. Nós muitas vezes, quando recebemos a notícia, a primeira coisa que temos é voltar para o humano, voltar para uma realidade humana, natural, e começar a lastimar e ir para o chão. Outros vão às lágrimas, outros sentem medo e começam a fugir, começam a esconder, não sei o que eu vou fazer, o que agora é minha vida. A última coisa, para muitas pessoas, é ir aos pés do Senhor. É ir ao Senhor e consultar o Senhor. Senhor, olha, essa situação me chegou. Eu te amo, tu me amas, eu sou fraco, tu sabes, mas a situação, Elias esqueceu disso, Elias sentiu medo, Elias diz, você percebe que Elias, ele já começou a fugir da situação, porque a notícia chegou para ele inesperada. Existem aquelas fofocas também,
Pessoas que querem destruir o outro com uma fofoca. Chega, olha, está acontecendo isso e você sabe. Tem pessoas que destroem. Leva outras ao desânimo por causa de fofoca, por causa de boatos. Pessoas que fazem questão de perseguir. Sabe? Tem pessoas que fazem questão de perseguir um ao outro. De perseguição só para destruir a vida dos outros. E muitas pessoas se deixam levar por isso. Eu já tive motivo para parar de caminhar. Eu já tive motivo de parar, de buscar Deus, de falar de Deus. Eu tive 1001 motivos para que eu pudesse parar. Porque desde que eu comecei na caminhada, em 1989, foi só paulada. Paulada, paulada. Perseguição, perseguição e fofoca. Já era para mim, já tentaram destruir de todas as formas. Destruir minha vida espiritual, tentar me desestabilizar de várias formas. Se eu não amasse o Senhor, se meu coração não tivesse uma porcentagem grande, eu quero 100%, Senhor. Peço agora diante de você, 100%, Senhor. Mas se eu não tivesse uma porcentagem grande que eu sinto que eu tenho no meu coração por Deus, eu já tinha parado. O desânimo já tinha me pegado. Ah, mas já pensou? Sim. Vários momentos falei, acho que é melhor eu parar. Passou pela minha cabeça. É a primeira vez que eu falo sobre isso. Primeira vez que eu falo sobre isso. Passou sim, melhor parar. Viver minha vida, ficar quieto no meu canto. Não, mas ao mesmo tempo o Espírito que me foi dado fala, não, o teu Deus ama, Ele te fortalece. Ele não diz que não deixará provação nenhuma que ultrapasse as tuas forças humanas, mas com a tentação Ele dará um meio de suportar e você sair dela. Então se segure nele. Era isso que eu me firmava. Eu me firmava porque o meu Deus, Ele é fiel. Ele sabe da minha, da sua, das nossas fraquezas. Para ele quer ver se você insiste, mesmo que você de repente está tropeçando ali ou aqui, mas se você continua. E é nesse momento que você vence o desânimo. É nesse momento que ele te dá uma luz. É nesse momento que ele acende um farol e você consegue ter uma visão ampla das coisas com mais clareza. Você compreende? Mas existe aqueles que fazem questão de perseguir. Às vezes é uma dificuldade que aparece de repente na vida. Não é? Como Elias, ele viu que era um momento de dificuldade. Então muitas pessoas são pegas por isso. Elias sente medo, diz o versículo 3. E Elias desanima. Elias vai ao chão. Tem pessoas que não gostam nem de pensar no futuro. Tem pessoas que olham assim para um projeto, para o futuro. Para mim não vai dar. Eu queria tanto ser isso. Eu queria tanto fazer aquilo. Aí eu sonho tanto em casar. Aí eu sonho tanto em ir. Tem pessoas que é cheio de sonhos, mas quando pensa lá, tem pessoas que andam e morrem de medo do futuro. Você compreende? Você é assim? Como que você olha para o futuro? Qual o seu olhar para o futuro, para o amanhã, diante de todos os acontecimentos, diante de todas as coisas que estão acontecendo no Brasil, ou na cidade que você mora, no estado, no Brasil ou no mundo? Quando você vê tudo isso, de repente essas notícias, essas conversas que vêm daqueles que traz, se coloca no lugar de Elias, essas notícias que você vê nessas mídias que vendem mais carniça, que vendem o negativismo e deixam de vender a coisa positiva, que mostra matou, roubou, assassinou, estrupou, que mostra fez isso, fez aquilo, que vai subir, vai descer, não vai dar certo, vai chover, vai ser trovoada, vai ser tsunami. Sabe essas mídias que querem mostrar isso? Como que você está preparada para isso? Qual é o seu foco para o futuro? Deus hoje está trazendo neste momento para dizer a você, reanime-se e anime-se o teu coração. Tem pessoas, veja, que não gostam de pensar. Tem pessoas que têm medo até de olhar no espelho. Olha no espelho e começa a desanimar. Ai meu Deus, esse cabelo, não suporto. Sabe? E já começa a se discriminar. Tem pessoas que começam a jogar no lixo por causa de uma aparência, de um cabelo, dos olhos. Eu preciso mudar esse nariz. Eu tô nariz de pataca, olha aqui, ó, patacão. Essa minha orelha é de abano, preciso fazer uma cirurgia. Tem pessoas que estão desanimados com aparência, não se amam. Você ama
você como você é? Ou você está desanimado? Ou você está visualizando o outro ou a outra e dizendo, nossa, lá dentro de ti, se eu fosse assim? Claro que tem pessoas que têm uma aparência diferenciada, né? Tem homens, não é? Nossa, mas tem homens bonitos, sim! E eu sou resolvido como homem. Mas por que eu não posso dizer que um homem tem uma boa aparência? Vai me diminuir a minha masculinidade? Não, não vai. Mas tem, mas eu estou feliz como eu estou. Eu dou nota 10 para mim, sabe por quê? Porque existe, estou perfeito, graças a Deus, e a vida é para mim. Você compreende? Você é feliz com a sua aparência? Quando você olha no espelho, você está bem? Como você tem sentido medos dentro do seu processo de vida e trabalho? Veja, tem pessoas que são tão desanimadas, que são pessoas que são tão desanimadas na vida, que viajam para desertos nas suas mentes, em que nunca esteve e que nunca estará. Tem sede num deserto que nunca teve e que nunca vai estar. O desespero. E começa. Pessoas que têm insônia por causa do desânimo. Tem pessoas que andam olhando o chão. Não conseguem olhar para cima por causa do desânimo. Veja, Elias olhou para ele. Veja, se você olhar o versículo 4, Elias se diminuiu. Elias, tem pessoas que se diminuem. Olha, mas quem sou eu? Não vou conseguir nunca, não tem jeito, para mim não dá. Mas olha, você... Não, eu não consigo. Sabe, tem pessoas que mesmo você dando as ferramentas, o caminho, você dando combustível, você dizendo, é assim, tá na tua mão. Mas eu acho que não vai dar, é difícil para mim. Tem pessoas que estão desanimado. Elias, no versículo 4, diz, Elias falou, Senhor, eu não sou como meus pais, eu não sou. Elias começou a se diminuir. Você compreende? Elias começou a se diminuir. Mas era preciso que Elias tomasse naquele momento uma injeção de ânimo dentro dele. Elias começou a se julgar um nada. O desânimo, veja bem, é importante que você tome ciência e consciência disso. O desânimo faz as pessoas se perderem nas palavras. Você sabia? Tem pessoas que é desanimado e começa a falar besteira. Sabe? Delira. Não sei. Eu não acredito, sabe? Veja, que na sobriedade, não, acredito sim, claro que vai dar certo. Não, eu vou tentar, claro que eu vou. Mas o desânimo faz pessoas delirarem. E começar a lastimar, e começar a colocar defeito nas coisas que fazem, o que os outros fazem. Nossa, é azul. Não é azul, é preto. Sabe? Nossa, mas olha que céu lindo, olha que azul do céu, não tá vermelho, olha as nuvens. Tem pessoas que começam a se contradizer mesmo vendo o óbvio. Por quê? Por causa do desânimo que vai tomando conta da situação. Se perdem nas palavras, deliram dentro de situações, de pensamentos. Uns vão às lágrimas, começam a chorar, como eu disse, sem saber por quê. E não sabe explicar por que está chorando. Elias deseja, naquele momento, Elias deseja morrer. Você veja, Elias desejou morrer. Ele pediu a morte. Elias diz a palavra que você vai ver na sequência, Elias foi parar debaixo de um pé de junípero. E sabe o que significa junípero em hebraico? Em aramaico? Amarras. Elias foi sentar debaixo de um pé de amarras. Em hebraico, em aramaico. Você compreende? Já estava amarrado e ele senta justamente debaixo de um pé de amarra para ficar mais amarrado ainda. E ali, debaixo daquele pé de junípero, debaixo daquele pé de junípero, Elias já estava lascado e olhando para a vida e falando assim, não, mas eu não sei, não vai dar, porque o desânimo está pegando, o desânimo foi tomando conta do coração de Elias. Eu não vou conseguir, eu prefiro morrer, Senhor, se você me descansar já está bom, eu não consigo. E de repente, por causa das situações, por isso esse tema cresceu no meu coração. Nesses dias agora, o tema anime-se.
Anime-se, não deixe o desânimo tomar conta. Elias era um homem cheio de fé, cheio de Deus, cheio do Espírito. E aquele que vem dizer para você, olha, cristão não pode ficar desanimado. Esquece isso. O cristão só não desanima se ele fizer o que Jesus falou. Vigie o seu olho, como é que está, a sua audição, cuidado. A sua língua, cuidado. O seu coração, os seus pensamentos, vigie. Ó, a primeira palavra que Jesus disse, vigie. Mateus 26, 41, vigie. Depois Jesus diz, ore. O chip que está em mim e em você, esse chip, é para a gente ficar conectado com o provedor. O chip que foi nos dado, nos coloca em conexão com o computador provedor. Quem é ele? Deus. Então nós estamos ligados, em sintonia. O que eu faço quando eu vigio? O chip entra em conexão. Como entrar em conexão? Eu falo, eu oro, eu converso com Deus. Então Jesus diz, vigiai e orai. Ligue o chip. E orai. Porque o Espírito, esse chip que foi dado a você, o Espírito está pronto em você. Em você. Está pronto. E chacoalha você. O Espírito está pronto. Mas não esqueça, sua carne é fraca. Então veja, um cristão ele pode sim ser barrado, se bater de frente numa BR, um Fusquinha com uma Scania, dar de frente, por causa de uma decepção, às vezes no trabalho, com amigos, com amigas, com esposo, com esposa, com filho, com filha, com pai, com mãe, enfim, às vezes numa provação, às vezes numa dificuldade financeira, às vezes pega você de surpresa e o cristão desanima. O que não pode é deitar, é mergulhar no desânimo. Quando o desânimo vir, você fazer o quê? Liga o chip. Jesus diz, liga o chip. Por isso que Elias esqueceu desse detalhe. E você vai ver na passagem que Elias esqueceu. Elias esqueceu de estar em conexão. Apesar de Elias ter destruído, como diz o capítulo 19, destruiu mais de 400 profetas do demônio, do encardido, do fedorento. Elias destruiu. Elias riu, Elias cheio de fé, Elias o homem da fé, mas de repente chega para Elias, tá feliz? Jezebel vai te matar. Elias, bum. Você entende? Tem pessoas que trazem notícia carniça e muitas pessoas por ouvir as notícias do dia a dia, cheias de carniças e as notícias que vêm, as provas que vêm, começa, o que você tem? Não sei, eu não estou bem hoje. Mas o que foi? Não sei, não é nada, fica tranquilo. É que eu não estou bem. E aí começa Veja, o desânimo pega. E é tão terrível isso, que uma pessoa desanimada, às vezes chega num grupo, às vezes na casa, na família. Chega em casa, a mulher fala, o que você tem, amor? Nada, eu tô bem. Mas você tá com uma cara desanimada? Não, eu tô bem. Ele vai pro quarto. Aí ela disfarça, dá um tempo, ela vai atrás. Tudo bem, amor? Sim, fica tranquilo, tô bem. Aí vai pro banheiro. Meu Deus, o que está acontecendo com ele? Aí, o que foi? Às vezes uma decepção no trabalho, às vezes uma discussão, às vezes uma coisa, um projeto que não deu certo. Aí vem aquela cara, como se o mundo estivesse acabando. E quantas pessoas faria tudo para estar no lugar? Faria tudo, saía do leito de UTI, saía do chão, passando por dificuldade para trocar de lugar com aquele pequeno desânimo, por causa daquela situação. Então tem pessoas que você percebe que o desânimo contamina. Ele contamina, porque de repente você está com os fluidos, vamos dizer assim, com as células positivas lá em cima. Aí de repente tá ali naquela casa, todo mundo rindo, naquele núcleo de amigo, as pessoas estão rindo, aí chega aquela pessoa, aí todo mundo faz silêncio, um faz no outro. O que será que ela tem? O que será que ela tem? Sei. Não sabe, eu também. O que foi, Júlia? Ah, não, senta aqui com a gente. Aí chega ali. Aí você não ri mais. Aí você já não ri, porque... Júlia, tá tudo bem com você? Tá, tudo bem. Pronto. Aquele clima que tá ali não tá mais. Não, porque tem pessoas que contaminam com desânimo. E às vezes, meu namorado brigou comigo. É porque eu não consegui comprar aquela calça. Porque ligaram que eu tô devendo. Porque o meu exame eu tô com medo. Porque minha... Sabe? Então veja, tem pessoas que contaminam. Fazem questão de contaminar o ambiente com o desânimo. Elias era o homem da fé. E Elias vai ao chão e ele toma esse baque. Você pode imaginar a cara de Elias quando
ele depois da vitória, Deus manifestou, destruiu os profetas de Baal. Elias, na frente dele, Deus mandou fogo do céu, destruiu todo mundo. Elias, pá, feliz, rindo, feliz. Quando a notícia chega para Elias, você está morto até amanhã, Jezebel vai te matar. Imagina a cara de Elias, porque a palavra diz que Elias sentiu medo e Elias esqueceu que Deus estava com ele naquela hora. Você compreende? Isso acontece com você? Eu disse para você, eu já tive 1001 motivos para parar de caminhar. Eu tive 1001 motivos para parar de evangelizar, de orar, de pregar. Eu tive, porque na minha caminhada desde 89 só tomei paulada. E quando não era de um lado do outro e vinha, o que eu fiz? Eu foco. Eu estou dirigindo meu carro olhando pro retrovisor, porque se eu olhar para cá e para cá e para cá, eu não caminho. Porque para cá tem aqueles na beira da BR que fica assim, ei, né? Esse dia eu estava no trânsito, como eu já falei, e dirigindo, de repente, só porque eu estava devagar. O cara passa por mim e fala assim, vagabundo, dirige direito. Eu estava bem. Então tem pessoas que estão na lateral só para te perturbar. Então olha para frente, foca na frente, foca na frente, foca na frente, foca na frente. Porque se você focar na frente, o para-brisa do teu carro é maior do que o retrovisor. Para de ficar olhando para o retrovisor, porque senão o retrovisor faz você ficar desanimado, desanimada com a vida, com a situação. De repente você começa a desconfiar de tudo, mas será que ele me ama mesmo? Ai, será que eu vou conseguir? Ai, será que aquele trabalho? Ai, será? E o serás, e o serás, e o serás, e o será? Daqui a pouco vai no Serasa. Tá tudo errado. Você compreende? Então o desânimo é uma pedra tremenda. Então veja, Elias, imagina a cara de... Tem pessoas que parecem um limão azedo, né? O que foi? Nada, tô bem, pode ficar tranquilo. Não tá tranquilo nada com essa cara de desânimo, essa cara de sabe? Parece que tá com diarreia, que tá doendo. Você compreende? Então, o desânimo pega. Aquele olhar sombrio de Elias. Tem pessoas que se tornam um reclamão na vida por causa do desânimo. Veja, não é a cara de desânimo que vai consertar o problema ou a situação. Tem pessoas que não se tocam nisso. Não é eu fazendo uma cara de desânimo que eu vou conseguir resolver o problema. O desânimo faz os outros sair de perto da gente. O desânimo faz com que as pessoas parem de conversar, que não partilha, faz as pessoas falarem, todo mundo vai vir? Vai. Ah, mas o Pedrão vai vir. Ixi, aquele Pedrão, meu Deus, desanimado daquele jeito. Não, ele vai vir. Ai, cara, mas aquele cara, tudo que a gente fala, ele fala não. Ai, ele é desanimado demais. A gente brinca, ele não ri. A gente não pode falar nada que ele fica assim. Tem pessoas que contaminam com o desânimo. Com o desânimo, não tem alegria própria, não ri, não partilha, porque a brincadeira faz parte da vida. Tem pessoas que não admitem isso. Desanimar não vale a pena. O desânimo contamina. Imagina um jogador de futebol. Tem 11, vai entrar em campo. Aí o técnico vê que tem um craque ali, Esse é o craque, resolve. Mas naquele dia, aquele Neymar, aquele Pelé da vida, aquele Romário da vida, aquele Messi da vida, não é? Aquele Zidane da vida, não tá bem. Tem problema porque ele é humano. Aí ele entra em campo, só que tá desanimado. Passa a bola, ele perde a bola. Aí daqui a pouco ele não consegue dar um passe. Aí ele errou o gol. Aí o técnico, o que tá acontecendo? Vamos jogar, o que tá acontecendo? Ele faz só assim. Aí o técnico percebe que tá desanimado, então tira ele. Tira ele, coloca um que não tem tanta expressão de mídia e aquele um vai lá e resolve. Sabe por quê? Porque aí é 11 contra 11. Às vezes no campo tem só 10 contra 11, porque um tá desanimado. E um desanimado prejudica todo o time. Uma pessoa desanimada prejudica uma família, uma equipe, um trabalho, uma empresa. Você compreende? E prejudica os outros e prejudica a si mesmo. O desânimo é uma pedra terrível dentro da vida de um ser humano. Contamina a casa. Contamina a igreja, um grupo de oração. Contamina um grupo de meninas. Eu me lembro das meninas, as minhas filhas do Paraná. Aqui tem uma, a Nana. É a Nana. Então veja, elas tinham, quando elas se encontravam, meu Deus do céu, eu nunca vi tanta risada. Essa aqui mesmo já me fez rir muito. Tem umas histórias dela que agora eu te conto. Me ri muito, por quê? Porque veja, tinha ânimo, elas brincavam na hora de orar, oravam muito. E partilhavam, tinha os desafios entre elas. E até hoje ela tem grupos das madrinhas, uma hora pela outra. Mas tinha ali uma ligação de brincadeira. E eu me lembro que a dificuldade de uma era a dificuldade da outra. Elas se preocupavam com a outra de orar e de procurar. Isto é necessário.
Você compreende? Então nós temos que tomar consciência e ciência disso. É isso, Isa? Sim, e é muito interessante a gente entender esse processo do animar-se, né? E de como o desânimo ele influencia e acaba nos afastando das pessoas e tornando e trazendo para nossas vidas tantos empecilhos, né? E fazendo com que a situação fique pior do que ela já é, né? Porque a situação de Elias era uma situação grave, né? Ele foge por conta do medo de morrer, né? De ser decapitado, né, por Jezebel. E ele vai pro deserto, ele abandona o seu servo, né, porque traz que ele deixa o servo dele em Bersabeia, né, deixa ele lá e vai embora, né, caminhou no deserto, andou. Então mostra que foi atrapalhando na vida dele esse sentimento de medo, de desânimo, de fuga, né, de fugir para se esconder, para arrumar uma situação, para se salvar, né, para salvar a sua vida, mas no final ele chega e pede pro Senhor para tirar a vida dele. Daí a gente fica, mas que maluquice é essa? Como é que ele me foge da mulher porque ela queria matar ele e pede pro Senhor pra matar? Para morrer, porque quer morrer, como ele traz para nós no versículo 4, né? Basta, Senhor, tirai minha vida. Então, é muito interessante como o desânimo ele vem trazer um processo de confusão, né? Um processo de deixar a mente perturbada e conturbada, fazendo você não raciocinar direito, porque impregna dentro do seu ser o desânimo, né? E o desânimo é como você fala, né? Quando a pessoa desanimada chega, ela contamina, né? Ela contagia de uma forma negativa a todos nós a ficarem desanimados, né? A não ter o mesmo ritmo, porque é como se fosse uma grande massa, uma grande nuvem densa em volta da pessoa, né? Onde ela anda, vem aquela nuvem em volta, né? Por exemplo, que nem nos desenhos animados que tem a nuvem de chuva, chovendo só em um personagem. É assim que o desânimo acontece, né? Tá ali contaminando, é como aquela pessoa que passa muito perfume em excesso. Quando chega perto das pessoas, todo mundo, ninguém aguenta, porque é muito forte o cheiro, né? Então, a gente cria um repelir, né, da pessoa que tá desanimada. E o desânimo, assim como o ânimo, ele contagia, né? O ânimo, ele contagia também. Se você, dentro das nossas, né, se nós, dentro das nossas atitudes, nós, mesmo dentro das coisas difíceis, das perseguições e tal, nós termos o ânimo, ele como testemunho para o outro vai contaminar, ele vai contagiar também. O outro vai, nossa, aquela pessoa com tantas provações, tá animada, feliz, né, chega que ri, brinca com a gente. Então você se anima também, então aquela pessoa como espelho, aquela atitude de fé como espelho. Também é bem legal, é bem interessante nós olharmos e vermos como que Elias, ele mesmo depois de uma grande vitória, ele mesmo depois de um grande processo de prova da força do Senhor, né? Porque se nós pensarmos, né, como que ele conseguiria um homem só matar todos aqueles 400 profetas, né, de Baal, se o Senhor não permitisse? Porque eles podiam vir pra cima dele e matar ele, né? Mas não, eles não foram páreo para ele, né? Então com o fio da espada ele matou todos. Então mostrou a força do Senhor, que é o que o Senhor vem trazer para nós, que o Espírito que está em nós está pronto, mas a nossa carne é fraca. E o Senhor nos fala ainda que deu para nós um espírito de fortaleza, de força, de coragem. Então esse espírito estava em Elias, mas depois de um momento de vitória, de estar cheio e confiante, ele se amedronta, né? Porque vem uma afronta direta a ele, né? E ele fica provavelmente, como você fala, né? A notícia chega para ele fica temoroso, né? Fica, meu Deus, o que eu vou fazer? E esquece que o Senhor estava fortalecido lá e não ia abandonar, né? Porque o Senhor não abandona nossas mãos, né? O Senhor não é como nós, que escolhemos as nossas causas muitas vezes, né? Escolhemos as nossas batalhas muitas vezes, né? Aqui eu enfrento essa pessoa, aqui não, essa pessoa posso conversar, posso ir e peitar ela e tal, que vai dar certo. Não, essa aqui eu não posso, essa aqui é muito grande pra mim, né? Que nem a gente vê os cachorros, né? O cachorro, se o outro cachorro é muito maior que ele às vezes não vai. Mas se é menorzinho, ele enfrenta, ele late, ele vai pra cima. Tem os outros cachorros não, né? A sua, por exemplo, ela você qualquer cachorro. Mas tem as exceções. Mas também é assim nós, muitas vezes nós escolhemos. E Elias,
parece que achou dentro do seu desânimo que o Senhor ia fazer igual. Escolhia, não, aqui eu não vou deixar ela te matar, não vou estar contigo. Então nós vemos como que a carne falou mais alto ali com Elias, e como acontece conosco, né? Nós fraquejamos, nós esquecemos de vigiar a todo instante, como a palavra traz para nós. Então é muito interessante a gente ver como que o desânimo, o medo, o desespero, ele leva a gente para um deserto, ele leva a gente para se afastar das pessoas, ele leva a gente para se entregar realmente, né? Tanto que o desânimo leva a gente a ir perdendo as forças, a ir se entregando até cair e parar numa cama, né? Sem, eu só quero ficar deitado, só quero ficar no sofá, na cama, não tenho vontade de levantar, não tenho vontade de fazer nada. Assim como Elias, né? Que fala que ele deita debaixo do junípero, né? E ele dorme, né? Porque ele andou muito e tal. Então, mostra para nós como que esses sentimentos, eles vêm e englobam o desânimo e fazem a gente ir buscar auxílio, buscar uma saída num lugar onde não tem, não sabendo onde ir. Então deixa a gente confuso, desnorteado, parece que quebraram a nossa bússola, né? E a gente fica perdidinho da Silva. Então achei muito interessante nós olharmos e vermos como que o Senhor vem falar conosco e nos tocar, chamar a nossa atenção e mostrar, levanta, come, né, volta para a vida, assim como ele fez por meio do anjo, né, que deu o alimento para Elias, para ele continuar, falando para ele, continue, né, o caminho ainda é longo para você percorrer, né? E depois mais pra frente na passagem o Senhor fala com Elias no monte. Então é muito interessante quando nós vemos toda essa situação, como a Edson vem apresentando para nós e mostrando que muitas vezes esses desânimos sem explicação, como o Edson estava trazendo, ele tem uma explicação. Mas nós não queremos assumir essa explicação, nós não queremos nos dar conta, né? Muitas vezes é um desânimo porque alguém falou pra você alguma coisa que te machucou, e daí você não quer ir mais no lugar, tá desanimado pra ir pro trabalho, porque lá tem alguém que te desprezou, te menosprezou, te humilhou, ou pra igreja, ou pra uma situação assim, que alguém desfez de você, e aquilo te desanima o nosso coração, assim como mais eu estava trazendo, né? Os familiares, amigos, pessoas do trabalho, essas pessoas vão nos magoar e machucar e fazer a gente desanimar muitas vezes, mas nós temos que agir pela fé, agir diferente, perdoando, deixando isso pra lá, seguindo a vida e não deixando que o desânimo nos pegue, né? Então, muitas vezes a gente sabe a resposta do porquê do nosso desânimo, mas a gente não quer assumir, não quer falar, tem vergonha, né? Então, achei bem... acho que é um processo muito interessante de nós olharmos, né? Alguém como o Edson disse, é muito interessante nós vermos alguém com a fé de Elias, né? Que foi levado aos céus por um carro de fogo, né? E todo o seu processo de história, de enfrentar e tal. Como que é interessante nós vermos que todos nós somos humanos, assim como as pessoas que o Senhor usou e que estão escritas, né? Estão eternizadas para a história e para nós por meio da palavra do Senhor. Elas também eram humanas, elas também erraram, também fraquejaram. Então mostra para nós que ainda é tempo de nós irmos para cima, nós reanimarmos a nossa força, porque o Senhor vem falar para nós, né, que nós não precisamos estar com a face virada para o chão, voltada para o chão, desanimado, semblante caído, não, porque o desânimo, ele é algo que é muito interessante. Quando nós estávamos meditando ontem, eu e Edson refletimos e vimos como que o desânimo, ele deixa transparente na nossa face, assim como a raiva, assim como a ira, que são alguns sentimentos que eles transparecem muito fácil na nossa face, na nossa expressão, né? Expressão de medo. E, por exemplo, como o processo da depressão, né? A depressão muitas vezes ela não é transparente. A pessoa está feliz, está rindo pra você, mas está depressiva. Dentro dela, ela está se enterrando, tá num processo difícil. O desânimo não, ele é transparente, ele contagia, você vê na face. Então ele é transmitido por nós de uma forma transparente, né? As pessoas conseguem nos ler muito claramente. Olha, meu Deus, essa pessoa está desanimada. Ih, lá vem, já tá desanimado. É muito fácil, tanto que as pessoas do nosso convívio, quando nós estamos desanimados,
Se aparece uma pessoa do seu convívio, seu pai, sua mãe, seu cônjuge, quem for, a pessoa já olha, ih, o que foi? Por que tá com essa cara de desânimo? Né? É natural, a pessoa bateu o olho em nós, já fala, ih, alguma coisa não tá certo, o que foi? O que não tá bem? Então, é muito interessante, e assim mesmo o Senhor faz e fala conosco. Tanto que ele traz, ele chama, e ele fala isso para Elias, lá no versículo 9, né, que ele fala para Elias, não, o que fazes aqui, Elias? Né? Então ele questiona Elias dentro desse processo. E é muito interessante que o Senhor vem responder e mostrar para nós, lá em Eclesiástico 30, no versículo 22 e no versículo 24, como que nós devemos fazer, o que deve tomar e habitar o nosso coração. Nós não devemos entregar a nossa alma à tristeza. Ele traz, não entregues a tua alma à tristeza. Não atormentes a ti mesmo em teus pensamentos. Tem compaixão da tua alma. Torna-te agradável a Deus e ser firme. Concentra teu coração na santidade. Afasta a tristeza para longe de ti. Então ele vai mostrar, não deve habitar o teu coração o desânimo, a tristeza, afasta para longe. É difícil muitas vezes, mas o Senhor, ele quer que a alegria transborde em nosso ser, ele quer que a felicidade reine, ele quer que a palavra do Senhor esteja nos nossos pensamentos, ele quer que nós nos tornemos agradáveis a ele, mostrando que somos agradecidos, que mesmo se as situações não estão concorrendo da forma que nós queremos, nós temos vida, nós temos esperança, nós temos um olhar para frente e o arco-íris vai estar lá no final da tempestade. Então ele quer que nós tenhamos essa firmeza, tanto que ele traz para nós ser firme, seja firme. Então que nós deixamos nos entregar à tristeza, porque a tristeza levou a muitos e leva a muitos. E é muito forte nós vermos isso, porque a tristeza e o desânimo são um dos passos que nos levam à depressão e são um dos passos que nos levam à morte. Por quê? Porque o coração fica enuviado, os pensamentos conturbados, nós não conseguimos ouvir a voz do Senhor. Nós estamos com a face voltada para o chão quando estamos desanimados. Nós não vemos e não olhamos para os céus, não olhamos para Deus, porque nós estamos ocupados em estar dentro dos nossos próprios pensamentos. Então às vezes tem que vir um chacoalhão, assim como o anjo foi usado pelo Senhor, enviado pelo Senhor, né, para dar esse chacoalhão em Elias, fazer ele acordar, assim como aconteceu com Jó, né, que foi o Senhor manda o seu amigo lá, Jó, refaça-se, né? Olhe para sua vida como era, volte a sua face para o Senhor. Ele vem ser um ânimo, né? Voltar o ânimo, vem ser contagiante a forma de falar do amigo de Jó, para ele voltar para Deus, ser firme e mudar. Então vai mostrar para nós que ainda há tempo, que se nós ouvirmos as orientações do Senhor, olharmos para o Senhor, não é tempo perdido, ainda tem jeito, porque muitas pessoas entram mais ainda no desânimo, e muitos de nós entramos ainda mais no desânimo quando nós pensamos que não tem mais jeito. Não, já faz muitos anos que eu tô desanimado, já faz muito tempo que eu perdi as esperanças, não é mais pra mim, eu tô muito velha, já passou muito tempo. Não, sempre há tempo para o perdão, para reanimar o ânimo, para voltar para o Senhor, sempre é tempo de conversão. Então é muito interessante quando nós entendemos e enxergamos isso, enxergamos como o Senhor, ele nos preenche, nos enche, e como ele quer que nós descansemos no seu colo, como nós, que em vez de nós buscarmos o deserto como refúgio, de fugir das nossas dificuldades, nós buscamos o colo do Senhor, nós buscamos a força e a ajuda do Senhor, que tudo pode, que tudo faz e que nos auxilia, que fortalece, que nos mantém firme, que a sua mão direita nos sustenta. Então é muito interessante nós vermos isso, como o Senhor quer que nós voltemos para Ele, para nós reanimarmos-nos. Sim, Ele quer que eu e você nos animemos, Ele fala, anime-se, venha para mim, levanta, assim como ele fez com Elias e como demonstra a passagem para nós. Muito importante. E é interessante saber e entender o quê? Não é? Que não existe um problema que não tenha solução. Não, desculpe, Edson, não. Pode não sair como você planejou, pode não sair como você sonhou, mas há uma solução. E se de repente, quando você está sintonizado com a verdade,
não é? O que pode acontecer é vir uma nova via, abrir uma nova janela, mas que há solução para a situação, sim. Mas muitas pessoas, no meio da execução, no meio do problema, no meio do processo do caminho, desvia do caminho por não ter foco. E por não ter um foco, por não acreditar, por não ter células positivas, a pessoa desiste, né? Vira para a esquerda, para a direita, ou vai, como diz o próprio Elias, vai para o chão. Veja, é muito importante. O sinal, veja, às vezes no processo de ser cristão, no quesito fé, de estar com Deus, há sinais que mostram se você está fazendo bem e se o caminho que você está traçando é o correto. Você tem sinais, e um dos sinais que você está no caminho certo. Veja, Elias tinha acabado de ter uma vitória, derrotou toda uma situação pela fé, e Deus manifestou para Elias que estava com ele. Veja, estava com ele, que bastava Elias levantar a voz e o braço, Deus respondia. O que acontece a partir daí? Não é? Chega a notícia para Elias, chega alguém, tá morto, amanhã ó, tá morto. Elias esqueceu aonde ele estava e quem é que estava com ele, não é? Veja, por que essa notícia chegou em Elias? Por que essa notícia chegou para Elias que ele ia ser morto? Porque Elias tinha cumprido uma missão vitoriosa. Quando você percebe que o seu caminho é correto, é quando você está trabalhando, que você está bem, e que você está se sentindo bem, as suas células estão em cima, quando chega aquele carniceiro e diz, não sei, tá mais ou menos. Quando você fala, e aí? Não é rosa, eu acho que é vermelho. Você viu que céu lindo? Não vejo, olha as nuvens que tá lá. Quando esses chegam, você pode ter certeza, está no caminho certo. Quando você está no caminho certo, vem os olhos ruins, vem aqueles carniceiros para dizer para você, não é bem assim que eu estou vendo. Eu penso diferente. Isso mostra um sinal, que são esses analíticos do mal, analíticos dos olhos ruins, entende? Que são os destrutivos. Veja, Elias tinha saído de uma vitória, não é? Uma vitória grande. De repente vem uma notícia para Elias. Vem aquela notícia tremenda. Veja, para você, para mim, para nós. Olha o que Paulo fala para nós na carta aos Romanos, para você, para reanimar diante de um processo que você está tomando, de uma decisão que você está tendo, daquilo que você está executando dentro dos seus sonhos e da sua busca de caminhada de vida, no processo de vida de futuro, de fé. Olha o que Paulo fala em Romanos 8, de 28 a 31. Olha o que Paulo diz. Aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são eleitos segundo os desígnios. Os que ele distinguiu, de antemão também o predestinou para serem conformes à imagem do Filho, a fim de que esses sejam primogênito entre as multidão de irmãos. E aos que predestinou, também o chamou. Aos que chamou, também justificou. E os que justificou, também o glorificou. Que diremos depois disso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Fala isso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Veja que lindo, isso me arrepia. Aquele que vem dizer, Paulo está dizendo, se Deus é por nós, quem será? Elias esqueceu desse processo, ele deixou-se levar. Depois de um dia de trabalho, Elias passou o dia inteiro vendo os profetas clamar e clamando. Elias ria, grita mais alto, o seu Deus não vai ouvir. Depois Elias dá uma resposta do poder. Elias estava o dia inteiro, Elias construiu ali o altar, Elias trabalhou. Elias, depois de uma missão, sabe aquele trabalho que você faz? Às vezes está em casa ou na sua empresa, ou onde você executa, você está tão feliz executando, aí chega alguém e coloca um gosto ruim, ou de repente você faz algo para alguém em casa, uma janta, ou limpa uma casa, ou um carro que você lava, ou enfim. A pessoa passa por você e fala, e aí, o que você achou? Tá bom. A pessoa não... Aí você fala, puxa vida, eu fiz com tanto amor. Sabe aquela janta, aquele favor que você fez, a pessoa fala, valeu.
Não é capaz de dizer, olha, obrigado, obrigado, você é um amor, obrigado por isso, olha, qualquer coisa conta. Não, sabe aquele olhar de desdém? E todo mundo quer esse momento de empatia, mas tem pessoas que não estão pronto, tem aqueles que nem agradecem, que nem olham para aquilo que você faz. Você compreende? Elias tinha trabalhado o dia inteiro e de repente veio essa notícia para ele. Isso acontece muito dentro da nossa vida. No trabalho, na empresa, aquele patrão que não valoriza, aquele amigo, aquele encarregado, na função que você exerce, naquele funcionário, num pai, numa mãe, no irmão, no esposo, na esposa, no filho, na filha. Quantas coisas quando você faz e você não tem ali uma resposta favorável. Claro que vem esses momentos, puxa vida, dói. E aí, só que não é para ficar na dor. Aquilo ali é para mostrar para você, olha, continue, não é? O seu lado bom não depende. É a mesma coisa da pessoa falar assim, perdoar é difícil. Veja, se o meu perdão depender do perdão do outro, então eu não perdoo. Se o meu amor depende do amor do outro, então eu não amo. Veja, quando a minha caridade depender da caridade da outra pessoa, então eu não sou caridoso. Se a minha caminhada, se o meu ser, se minha positividade, a minha forma de buscar as coisas depender da forma dos outros, então eu não caminho, então eu não estou fazendo, estou indo por outros, não por mim mesmo. Você compreende? Então você desfoque disso, desfoque, porque os jornais das notícias ruins sempre vai ter. Aqueles que traz encrenca, que traz notícias, aqueles que são negativistas, sempre vai ter. E eles fazem questão de contaminar com os seus desânimos. Às vezes, vem desânimo por causa de dívidas. Não é? Claro que vem. Não é? Isso pega. Quem já não foi pego? Por causa de sonhos que de repente não aconteceu. Filho, uma filha, quantas mães que olham e falam, não sei mais o que eu faço. Né? Não sei, às vezes é uma enfermidade, às vezes é um filho que está se perdendo em várias situações de vício, etc. Situações que pega, às vezes é um tratamento médico. Às vezes é um exame, a pessoa começa a ter desânimo com medo de algo que nem aconteceu e que não tem possibilidade de acontecer. Um desânimo por causa de um tratamento, às vezes está tomando o remédio, a medicação tem reações, a pessoa fala assim, está fazendo mal, e a pessoa começa a ficar desanimado com aquele remédio, com o médico, e começa a colocar culpa no médico, no exame, errou, vai procurar outros. Desânimos que vai tomando conta, veja, não, depressão é uma coisa, desânimo é outra coisa. E esse quesito desânimo, ele tem machucado muitas pessoas e tem maltratado muitas pessoas que não têm tido forças para levantar e ter ânimo novamente para executar aquilo que deve ser executado. Você compreende? Então a palavra de hoje, o Senhor está querendo que você diga para você mesmo, eu tenho ânimo, Senhor, porque teu Espírito está em mim. Ser animado, animada para as coisas. Deus quer reanimar os seus propósitos de ser. Deus quer reanimar as suas células, quer reanimar a tua forma de pensar, reanimar as suas células positivas, colocar você em pé e fazer o que o anjo disse para Elias, olhe para cima, levante a cabeça. Você compreende? Então veja, são desânimos que vêm tomar conta de você. Aquilo que de repente você sofre, você faz tudo. Tem desânimo que leva pessoas para a cama, não é depressão. Depressão é uma coisa, desânimo é outra. O que está fazendo? Ah, não, hoje não vou não, porque... Mas o que você tem? Não, é que eu quero descansar, está desanimado. Veja, aí você não sabe se é uma mistureba de preguiça com desânimo, você não sabe o que é, porque a pessoa começa a entrar nessa atitude de se recruzar das coisas. Você começa a ver recruso. Buscam o lado do isolamento e entra... Por que você está chorando? Nada, eu não sei. Sabe que eu nem sei porque eu estou chorando. Eu nem sei. Não é bobeira minha. Não, fica tranquila, boba. Nada, é desânimo. Desânimo. Por isso que a palavra dessa tarde, hoje, o Senhor está dizendo, anime-se. O tema da live é anime-se. Revigore as suas forças. Veja, Elias era tão cheio de Deus que por causa do desânimo, ele esqueceu de descansar em Deus. Olha o que o Senhor está dizendo para você hoje. Para mim e para você. Elias era tão cheio de Deus, mas tão cheio de Deus, que ele esqueceu de descansar em Deus. Observa isso dentro desta leitura. Observa o que deu na sequência. Chegando lá, passou a noite em uma caverna. Veja.
Elias saiu dali assim que ele teve a notícia que Jezebel ia matar ele. Aquele que Deus estava com ele. Com ele. Ele entrou no desânimo e procurou e saiu, andou um dia, entrou numa caverna. Não é? Então a palavra do Senhor foi-lhe dirigida. Vai um anjo dizer para ele: o que fazes aqui, Elias? Versículo 9. Ele respondeu: estou devorado de zelo pelo Senhor, o Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a vossa aliança, derrubaram vossos altares e passaram os vossos profetas às espadas. Só eu fiquei e querem me matar, querem tirar a vida. O Senhor disse: sai e encontra-te em cima do monte, na presença do Senhor. Veja, Elias, que saiu depois da notícia, foi se esconder numa caverna. Deus diz para ele, ele conta: o que está acontecendo? O que está fazendo aqui, Elias? Ele falou assim: é que eu estou aqui porque todos fugiram, só eu. E Elias estava desanimado e com medo. Deus diz para Elias: sobe no monte, lá na presença do Senhor. Elias tinha esquecido desse detalhe, porque Deus estava com ele. De repente o anjo vem dizer para ele: sobe para o monte, volta para o monte, volta lá, sobe, porque vai lá na presença do Senhor. As pessoas muitas vezes, por causa do desânimo, não sabem descansar, desanimado porque está cansado de lutar por uma causa, por uma situação de um filho, de uma filha, de um esposo, de uma esposa, de uma situação de um trabalho, de uma situação financeira. Está cansado, não está vendo saída, começa a se cansar, começa a desanimar. Deus está dizendo: volta para o monte, vai descansar a tua preocupação no Senhor. Elias tinha esquecido disso, de descansar a preocupação dele no Senhor. Aí ele vem dizer no versículo 10, sobe, veja, vai descansar no Senhor. O Senhor disse: sai e conserva-te em cima do monte. Neste momento, neste momento Deus começou a mostrar para Elias. Veja, observe isso. Neste momento passou diante do Senhor um furacão. Era o que Elias estava acontecendo. A notícia que veio para Elias veio como um furacão para a vida dele. Queria morrer. Elias balançou. Morrer tão violento que fendia até as montanhas. Quer dizer, olha o furacão. Chacoalhou até as pedras, os rochedos, diz a palavra. Mas o Senhor não estava naquele vento. Depois do vento, a terra tremeu. O que é essa terra tremeu? Elias tremeu quando tomou a notícia. Elias tremeu na base. Elias foi para o chão. Ele tremeu de medo. Veja, a terra tremeu, mas o Senhor não estava no tremor da terra. Passando o tremor da terra, acendeu um fogo. Qual que é o fogo? O fogo, o pavor. Mas o Senhor está dizendo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, ouviu-se um murmúrio de uma brisa. Olha, uma brisa. Sabe aquele dia de calor que você senta na varanda, você está assim, você abre o vidro do carro para receber aquela brisa do vento entrar assim, gostoso? Veio aquela brisa, diz a palavra. Tendo Elias ouvido isso, cobriu o rosto com um manto, saiu e pôs-se à entrada da caverna. Aí Elias sai. Quando vem a brisa, Elias sai para fora da caverna. Uma voz disse: o que fazes aqui, Elias? Ele respondeu a mesma coisa: estou aqui por zelo e não sei o que, a mesma choraminhola. O Senhor disse: retoma, Elias, o teu caminho. Veja, retoma o teu caminho. Deus vem dizer na brisa leve, é o que o Senhor vem falar nessa tarde para você diante da sua prova, na brisa leve e suave. O Senhor vem hoje chacoalhar e dizer para você que Ele está com você nessa brisa, desse sopro de amor. Você sabe que é muito fácil, é importante entender, é muito fácil a gente levantar e ter ânimo quando as coisas estão tudo bem. Como é que tá o financeiro? Tá bem. Como é que tá a família? Tá maravilhosa. A saúde tá maravilhosa. E a vida? Tá ali. É muito fácil levantar de manhã e tal. É gostoso? Sim, é fácil.
Mas o grande desafio do cristão é levantar quando tem o vento. Veja, é o terremoto, é o vento, é o fogo. O Senhor, quando Ele vem dizer, por que está temendo? Por que está com medo? Por que está se balançando? É aí que Deus está olhando para nós. É nesse momento que o Senhor está olhando quem é aquele que está com Ele ou não. Aonde está verdadeiramente a nossa fé. Observa isto aqui. Olha essa palavra que o Senhor diz do versículo 10 do livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Olha o que o Senhor diz para você, para mim, para nós. Olha o que o Senhor diz para você que muitas vezes olha para a situação e diz, mas não sei. Você começa a vir um desânimo, será que vai dar certo? É isso que Deus não quer. Não é que o cristão não vai ficar, todo cristão entra, porque, veja, um cristão, ele é um cristão, só que Jesus disse, reflita, olhe como você olha como você está escutando as coisas, olha os teus lábios, olha o sentimento do teu coração, cuidado com os teus pensamentos, vigie. Aí ele fala, ore, conecte com os Deus, conecte. O chip que está em você é o Espírito Santo. Ore, fale, ligue para o Senhor, porque o Espírito que está em você é de Jesus. Vigie e ore, porque o Espírito está pronto, mas você é fraco. A carne é fraca. O Senhor sabe da nossa fraqueza. Ele sabe que nós podemos chegar no desânimo, mas o Senhor vem nos reanimar. Olha a palavra que ele diz no Isaías 41, versículo 10. Nada temais. Isadora, Edson, você Cida, você Pedro, você Paulo, você Ana. Nada temas, porque estou contigo. Não lances olhares desesperados, pois eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, veja, eu te fortaleço e venho em teu socorro. Veja, eu te fortaleço e venho em teu socorro. O que aconteceu com Elias? Deus veio em socorro de Elias. Deus veio socorrer Elias. Deus veio socorrer, ele está dizendo aqui, eu te fortaleço. Não lances olhares desesperados. Não fique preocupado, porque se você confia em mim, eu te fortaleço. Eu te darei ânimo, eu te darei força, eu te darei coragem. Como eu disse desde o início, e vou repetir, já era para me ter parado de caminhar se eu fosse desanimar por causa das provas, das falas e das buzinas. Eu tinha que ter parado. Não, o meu foco é no Senhor, porque Ele reanima, Ele revigora as forças. Coma nesta tarde esta palavra. Sabe por quê? Porque se você vê a passagem de Elias, no capítulo 9, se você vê lá o que aconteceu, você vai perceber que o anjo disse para Elias, coma, coma. O anjo disse para Elias, coma. Depois que Elias comeu, veja, Elias comeu pão e água. E diz que depois que ele... Veja, olha só o que eu vou dizer para você. Depois que Elias comeu pão e água, Elias ficou forte. Diz que Elias sentiu um vigor tão forte que Elias andou 40 dias e 40 noites. Elias estava forte, Elias estava cheio de Deus. Elias estava forte. Você compreende? Elias teve uma caminhada longa. Elias sentiu vigor. Comeu pão e água. Peraí. Ah, entendi. Quem é que falava com Elias? O anjo. Falava em nome de quem? De Deus. Coma, Elias, coma. Levante. Veja, tem pessoas que não têm ânimos nem para comer. Chega na mesa, tá ali cortando o bife, tá assim. Parecendo a serra. Serrador, serro papo. Aí leva a carne na boca. Pra mastigar, fica assim. Parecendo um chiclete. O que está acontecendo, criatura? Não, também come, então, com ânimo. Aí, às vezes, a mãe, o pai, a esposa, o esposo, o irmão, a irmã, o amigo, a amiga, a comida tá ruim? Não, tá bom, tá gostoso, mas tá com desânimo. Tem pessoas que têm desânimo até para comer. O anjo diz para Elias, levante a cabeça e coma. Levante a cabeça, coma, anime-se. Elias comeu, se sentiu forte, sentiu bem. Mas como que um pão e água pode fortalecer para a pessoa ter força para caminhar, para trabalhar? É aí que Jesus vem dizer, quando Jesus disse para o inimigo,
pro demônio nos 40 dias de oração no deserto. Jesus disse, quando o demônio disse, olha, te darei pão, te darei isso. Jesus disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Veja, Elias foi tomado não por aquele pão, mas o pão da força da palavra do Senhor. E é isso que nesta tarde Deus está querendo que você abrace essa causa. Seja refortalecido, refortalecida por esta palavra que está sendo derramada no seu, no meu, no nosso coração. Reanime-se, porque logo depois do pão, foi dado para Elias água. Elias bebeu água. Que água é essa? A água que Jesus deu para a samaritana no poço de Jacó. Aquela água que Jesus disse para a samaritana, a água que eu vou te dar, você não vai ter mais sede. Que água é essa? O Espírito da verdade, o Espírito Santo que jorra da fonte da água viva. É nessa tarde que essa palavra está sendo derramada no meu, no seu, no nosso coração, para que você tenha ânimo e creia naquilo que o Senhor disse. Não preocupe. Eu vou restabelecer as tuas forças, vou colocar você em pé. É preciso que você descanse em mim. Veja, Elias sentiu desânimo e foi esconder porque ele não descansou a preocupação dele em Deus. Elias tinha acabado de derrotar 40 profetas do demônio. Elias tinha trabalhado ele. Deus manifestou o poder dele através de Elias. Elias estava na presença do Senhor. Mas quando Elias recebeu uma notícia ruim, Elias caiu, entrou no desânimo. Deus chama ele para fora e revigora. E Deus diz, sobe no monte. Vai na presença do Senhor. Então Elias não tinha descansado no Senhor. Meu querido e minha querida. O desânimo pega quando as pessoas não descarregam, não descansa, não deita, não repousa no colo de Jesus. Quando você repousa o seu desânimo, quando você deita, quando você se debruça no colo do Senhor, Ele te dá o pão e a água. O pão da palavra e a água do Espírito junto, que é esse chip que foi nos dado e coloca-nos em conexão direta com o céu. E neste momento você sente no seu corpo, você sente nas suas células a reação desse poder na sua vida. Você vai sentir dentro de você essa reação. Por isso, neste momento, entenda algo fundamental. Elias fez o seu possível. Deus fez o impossível para ele. Quando você, quando eu, quando nós fazemos o nosso possível, Deus faz o impossível. Quando você faz aquilo que você caminha e vai, você caminha, Deus sustenta. Você já viu aquele poema Pegadas na Areia? Quem estava caminhando na praia estava desanimado. Mas quando ele olha, mas tinha alguém comigo. Aí o Senhor diz para ele, não era as tuas pegadas, era a minha, eu te carregava no colo. Você entende? Quando você realmente está no Senhor, quando estamos no Senhor, Ele sustenta, Ele nos levanta. Então não te preocupes. Se você fez a opção de estar com o Senhor, não deixe que o desânimo venha dizer para você, não vai dar certo. Não adianta você insistir, pode parar. Isso é besteira, você tá insistindo em uma coisa que não vai acontecer. Não, pare. O inimigo quer que você desanime da sua vida espiritual, porque ele sabe que se você insistir na espiritualidade, você tem uma conexão direta e o Criador te dá um novo vigor, porque foi isso que ele recebeu. Veja, Elias recebeu o quê? Um novo vigor. Elias levantou-se, comeu e bebeu e com o vigor daquela comida andou 40 dias e 40 noites, Horebe, até a montanha de Deus. Veja como é interessante. Depois de comer o pão e água. Mas por quê? Porque quem falou foi Deus, que mandou falar com Elias. Elias tomou posse e caminhou, mas Elias precisava caminhar e ir descansar no Senhor. Nós precisamos caminhar sim, e buscar sim, mas descansar no Senhor. Eu quero neste momento orar por você, poderosamente, com o Senhor, pedir esse Espírito Santo de amor, de poder, de força, para que Ele venha nos reestabelecer, para que Ele venha nos reanimar e mostrar para você, para mim. Mas Ele quer que você tome aquilo que Ele falou lá em Apocalipse, no capítulo 3. Lembra-te e arrepende-te. Lembra-te como recebeste e ouviste a doutrina. Apocalipse 3. Lembra-se, versículo 2.
Como recebeste a doutrina? Então é preciso lembrar. O que é que Deus tem falado para mim? Como é? Qual foi a doutrina que Ele colocou no meu coração? O que Deus tem pedido para mim? Volta para o primeiro amor. Lembra, volta lá atrás. Volta quando você era animado, animada. Quando você viu que você tinha força. Você viu que muitas coisas aconteceu pela sua fé. Quantas coisas Deus já fez para você. Quantos milagres Ele já propiciou. Volta lá atrás, lembre-se. Faça uma reflexão. Nossa, quanta coisa Deus já me fez. Sabe o que vai acontecer? Quando você começar a relembrar e quando você começar a entrar no processo de meditação, você vai ver que nesse momento as suas forças vão começar a se revigorar, porque o poder da palavra está em você. Volta para o colo do Pai. 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 Neste momento. Deus quer ajudar, mas Ele quer ajudar você, a mim, a nós, em parceria. Porque Ele só pode fazer por você, com você. Ele só pode fazer para mim, comigo. Porque Ele deu a liberdade para nós de dar acesso para Ele às coisas ou não. Não jogue os problemas, os seus desânimos nos outros. Não deixe as pessoas perceber que você não está bem. Não mostre que a sua fé depende da fé do outro. Dê descarga a tudo isso que está na sua mente. Faça neste momento uma higiene mental. Uma higiene mental. Cuidado com os pensamentos, pois pode levar você ao desânimo. Canalize os teus pensamentos no Senhor. Canalize. E se Elias tivesse canalizado, que na hora que ele clamou o Senhor, para que o Senhor mandasse fogo do céu, ele estava canalizado em Deus. Quando ele recebe a notícia, ele descanaliza, ele desliga a torneira. Aí o desânimo veio. Canalize. Canalize os seus pensamentos no Senhor. Deixa Deus. Sim, canalize para o bem. Coloque neles, nos seus pensamentos, a sua força. Sim, coloque toda a sua energia dentro desses pensamentos. Deus vai manifestar com muita fé, com muito amor para você. E eu quero, sim, orar com você. É isso, Isa? Sim, e é muito interessante nós vermos esse processo do animar-se, para orarmos, né? Que o Senhor, Ele mostra para nós como seus servos, como seus filhos, como seus escolhidos. Assim como Ele trouxe para nós ali em Isaías, quando Edson deu para nós, mostrando que o Senhor está com aquele que Ele ama. Me confundi, lá em Romanos 8, quando o Senhor mostra que Ele é com aquele que o ama, né, que são os seus escolhidos, os seus eleitos, que Ele justifica. Ele mostra para nós que nós somos os seus canais, assim como Elias foi o canal. Então nós não podemos ser cristãos desanimados, porque nós somos o espelho de Deus, e Deus é alegria, Deus é amor, Deus é esperança. Então se quando o outro que está desanimado olha para nós que somos testemunha e temos que ser testemunhas do Senhor na terra e para o nosso irmão, assim nós estaremos cumprindo o primeiro mandamento, que é amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, passando e transmitindo felicidade, animação, mesmo com todas as dificuldades das nossas vidas. Nós fazemos parte assim da obra do Senhor. Muitas vezes nós não sabemos como nós podemos fazer para ajudar o Senhor, para ajudar o próximo nessa grande obra que é a obra do Senhor, que é ser cristão, que é testemunhar, que é espalhar e mostrar o amor, a diferença, mostrar Deus para todos. E um grande pontapé, uma grande ação nossa é nós sermos espelhos e refletirmos a felicidade, a fé, o ânimo. Então que o fogo do Espírito Santo enche os nossos corações e nos faça ser animados, que nós nos animemos na palavra, em confiança com o Senhor, entendendo que se Deus é por nós, quem será contra nós? O desânimo que vai ser? O que pode nos afastar do amor de Deus? Nada. Nem as tribulações, nem as angústias, nem as perseguições, nem as dificuldades, nada. Nada nos afasta do amor de Deus. E se nada nos afasta do amor de Deus, por que nós vamos ser espelhos da tristeza, da derrota, do desânimo?
Não, nós temos que mudar e virar a chave dos nossos pensamentos, enxergar o Senhor, enxergar e olhar para os céus. Então que nós, dentro da palavra do Senhor, nós entendamos assim como Elias entendeu, que nós temos que olhar para frente, olhar o Espírito Santo agindo nas nossas vidas, enxergar Ele agindo, porque se nós refinarmos o nosso coração, nós veremos o Senhor mostrando para nós que mesmo dentro de todas as tribulações, nós temos vida, nós temos esperança. Às vezes é no pequeno detalhe, como a risada de um filho, como o canto de um pássaro, como a beleza das flores, o Senhor vai mostrar para nós que Ele está ali, dentro de todas as tribulações. Então o Senhor vai mostrar que para os nossos olhos, vai nos ensinar a enxergarmos o ânimo, a alegria, de onde nós devemos tirar força, coragem para seguir em frente. Isso só vai acontecer quando nós nos abrirmos para o Senhor num processo de conversão diária, que é a chave para o ânimo. Porque assim como eu estava trazendo, nós voltamos para o primeiro amor, nós voltamos para o instante que virou a chave no nosso ser e nós escolhemos seguir o Senhor, dizer sim para Deus e para que Ele entrasse nas nossas vidas. Então é só quando nós, que somos tão fracos em ser humanos, que muitas vezes temos o lembrar, né? A lembrança tão pequena, nós temos que lembrar sim, todos os dias dos processos, dos pequenos processos da conversão, de sermos melhor para o outro, para nós e especialmente para Deus. Assim nós teremos o coração animado e o Senhor poderá sim, assim como falou com Elias, falar em nossos corações, falar em nossos ouvidos e falar com o nosso ser, e todas as coisas resolverão em nossas vidas. Quero que neste momento pedir ao Senhor que Ele reabilite em nós o ânimo da fé, o ânimo da alegria, da confiança. Por isso, que a nossa proteção esteja sempre no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração neste momento, que chegue até Ti, Senhor, até vós o nosso clamor. Senhor, tende piedade e misericórdia. Tu sabes como andamos e que muitas vezes, Senhor, nos sentimos desanimados até para orar. Sentimos desanimados, Senhor, por causa de tantos acontecimentos, notícia que vem, às vezes na situação financeira, no trabalho, na profissão, na empresa. Às vezes, Senhor, no relacionamento de família, às vezes no núcleo social, na vida sentimental. Às vezes, Senhor, vem desânimo por causa de um tratamento, por causa de dores, de exames. Às vezes desânimo, Senhor, por causa de um convívio como de comunidade, de relacionamento com pessoas, de amigos. Sim, Senhor. Às vezes os desânimos vêm, Senhor, em nós e tem vindo por causa de sonhos, de projetos, Senhor, que tanto foi idealizados no coração e não tem acontecido como sonhamos. Deus, Pai, de repente, Senhor, Tu sabes como Tu conheces bem, há grandes enfermidades no quesito psicológico, Senhor, e às vezes, Senhor, na própria carne. Enfermidades, Senhor, que está maltratando o corpo e que traz, Senhor, por causa das dores de medicação, de reações, Senhor, desânimo, Senhor. Pai querido, Pai de amor, olhai, Senhor, para vossos filhos, sujeitos, Senhor, a tantas espécies de enfermidades, oprimidos, Senhor, por causa de muitos problemas, situações, dificuldades. Vem, Pai amado, de amor, de misericórdia, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, na graça, na força do Teu Santo Espírito, reanimar o nosso corpo, a nossa alma, a fim de que nós possamos, Senhor, purificados, Senhor,
Por tudo isso, como exemplo, Senhor, de força de fé, por essas provas, Senhor, que muitas vezes Tu permites, que nós sejamos fortalecidos e encorajados e corajosos, Senhor, na Tua bondade, no Teu amor, na Tua misericórdia. Deus querido, Deus Filho, Senhor da glória, Jesus Cristo, fazei entrar, Senhor, neste momento, no corpo, na casa, Senhor, na vida de muitas famílias e daqueles que estão conosco, a Sua paz, a Sua misericórdia. Afasta, Senhor, todo o desânimo e toda a maldade do encardido, Senhor. Venha, Senhor, com a Tua força para nos proteger, nos reconfortar, revigorar, Senhor. Sim, Senhor, que os Teus anjos visitem nossa casa, nossa vida. Eles que são portadores de paz, de curas e de libertação. Sim, Senhor, que possa desaparecer, Senhor, do nosso corpo, da nossa alma, todo desânimo, rancor, toda discórdia, ira, sentimentos de arrogância do mal. Manifeste, Senhor, em nós, sim, Senhor Jesus, o poder do vosso santo nome e abençoa, Senhor. Abençoa, porque vós sois santo, vós sois o poder. Tu és um Deus compassivo, cheio de misericórdia. Ó Deus, que a Tua força, que é o Teu Santo Espírito, venha sobre nós. Sede-nos propícios, Senhor, e conservai-nos, Senhor, sempre contigo, descansando os nossos desânimos, nossos medos, nossas preocupações, Senhor, no Teu colo, para que, recobrando-nos a saúde espiritual, seja também material, profissional, familiar, sentimental, e que seja ainda da carne, Senhor, e da alma, para que possamos render, Senhor, a Ti, somente a Ti, as graças, Senhor. Sim, Senhor, transbordantes de alegria e de paz e de alegria. Sim, Jesus. Pelo sinal do poder da Santa Cruz, sim, Senhor, fazei sobre nós, pela intercessão da Virgem Imaculada. Senhor, abençoa os projetos de vida de cada um e proteja, Senhor, e volva com o seu olhar, volte a sua face, Senhor, alivie, Senhor, todos da angústia e do sentimento de desânimo, Senhor, e de sofrimento, pelo sinal da Santa Cruz. Sim, Senhor Jesus, alivia, Senhor, toda espécie de sofrimento. Sim, Senhor, Tu que curou doenças e libertou, Senhor, de toda espécie de possessão. Afasta, Senhor, de nós todos os males de enfermidades do corpo e da alma, pelo sinal da Santa Cruz. Abençoa, Senhor Jesus Cristo. Sim, desde agora e para sempre, pela intercessão da Virgem Imaculada, a nossa vida, a nossa casa e a nossa causa, desde agora e para sempre, no Teu nome, Senhor. Senhor Jesus Cristo, Tu que estás sempre ao nosso lado, a nos sustentar, a reedificar, reinflamar-nos da fé dentro de nós, para nos encorajar com o Teu Santo Espírito diante de nós, para nos orientar, para nos dar discernimento e sabedoria e uma nova visão. Atrás de nós, Senhor, para nos proteger, Senhor, de todas as ciladas e de todas as traições, Senhor, daqueles que tentam contra a nossa vida. Acima de nós, Senhor, para derramar as bênçãos necessárias para a nossa vida, a nossa família, a nossa causa, o nosso corpo e nossa alma. Tu que vives, Senhor, e reina deste momento e por todos os séculos dos séculos. Tu que és um Deus do hoje, do ontem, do hoje e do amanhã. Que a bênção da saúde, da doença, para mim, para os meus irmãos, vem, Senhor Jesus, neste momento agora. Senhor, obrigada pelo Teu amor e pela Tua misericórdia, por voltar os Teus olhos para nós, mesmo dentro das nossas fraquezas, da nossa pequenez, e agires em nossa vida, Senhor. Por olhar para nós como um pai olha para o seu filho, com amor, com carinho.
Até mesmo nos momentos de repreensão, Senhor. Quando tem que mostrar para nós que estamos no caminho errado e nos mostrar, nos orientar no caminho certo. Obrigada, Senhor, por restabelecer as nossas forças, por nos dar o pão da vida e a água da fonte, os dois que são eternos e que nos transformam para todo o sempre. Obrigada, Senhor, por se fazer presente em todos os dias, em toda hora, a cada segundo, a cada respirar de nosso ser, nos protegendo, nos orientando, nos amando. Obrigada, Senhor, por assim como fizestes com Elias, vendo que estamos fazendo errado, tomados pelo desespero, nos chamas para retornar, Senhor. Nos mostra que ainda há muito para viver, ainda há muito para fazer, ainda há muito para aqueles que creem, mostrando para nós, Senhor, que o seu amor, a sua misericórdia faz todas as coisas se resolverem. Muito obrigada, Senhor. A gratidão do nosso coração é enorme, Pai, por todas as coisas que faz em nossas vidas. Perdoa pelos nossos vacilos, pelos nossos sentimentos de rebeldia, de desacreditar em Ti. Obrigada, Senhor, muito obrigada por a palavra que recebemos essa tarde e que nos alimentando, mostrando para nós que se nós não vigiarmos e nós não orarmos, nós caímos em tentação, nós deixamos nos levar pela carne. Obrigada, Senhor, por nos mostrar, por meio do Teu manual, que é a Santa Palavra, qual que é o caminho certo e por onde nós devemos ir e como nós fazemos para ser verdadeiros cristãos e verdadeiras cristãs. Peço que você, neste momento onde você está, abra os seus braços nesse momento, abra, como um filho e uma filha que crê nas bênçãos que provém dos céus. E que neste momento acredite, porque a fé move montanhas. E o olhar de Deus, nessa tarde, olha para as nossas misérias e nosso coração de gratidão por estar com Ele. Junto comigo, de braços e mãos estendidas ao Senhor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. A fé move montanhas. E neste momento, vou abençoar você com a água benta. Vou direcionar essa água benta em direção a esse vídeo. Para Deus não há distância, Ele transcende pela fé o tempo e o espaço e o momento. Deus é Espírito, é paz, é força, é luz e gratidão. Por isso, pela intercessão dos santos profetas e santos apóstolos de Elias, pela fé de Elias, dos anjos do céu de São Miguel, São Gabriel e São Rafael, Santa Catarina, São Pedro e São Paulo, todos os anjos e santos do céu com a Virgem Imaculada. Que o Senhor possa, pelo poder da Santa Cruz, abençoar você, a mim e a nós, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Amém. Traça na cruz de você, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Amém. Muita paz para você. Que o seu coração seja cheia de ânimo. Fique em paz e até o próximo. Um beijo no teu coração, na tua vida e no teu espírito. E que a luz do Senhor anime os nossos corações todos os dias. Até o próximo. Compartilhe essa live. Faça com que ela possa atingir o mais longe possível de corações desanimados. Até o próximo.